Paz seja com cada um de vocês, no nome de Jesus. Eu quero abrir as Escrituras com você. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu penso que esse texto é um dos textos mais desafiantes da nossa vida. Eu carrego esse texto comigo, medito nele continuamente, e toda vez que eu oro e olho para ele, eu sou confrontado. Eu já tenho falado sobre esse versículo algumas vezes, mas quero falar mais uma vez dentro de um outro contexto, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 15. Eu tenho até certeza que alguns de vocês conhecem bem esse texto, esse versículo. Quem sabe está pensando nele também. Vamos declarar juntos? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para quem? Para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Vamos repetir? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu penso que esse versículo ele esclarece o propósito do sacrifício de Jesus, não a causa, né? O motivo, a gente sabe que o motivo é amor. Deus amou o mundo. Ele deu Jesus, ele entregou Jesus por amor. Então, quando alguém pergunta por que Jesus morreu, não temos outra resposta a não ser porque ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Você pode dizer amém? Mas se a pergunta não é por quê e a pergunta é para quê, qual o propósito dessa morte, aí você vai ter que vir aqui. Você vai ter que vir aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios e dizer, olha, ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para quem? Para aquele que morreu e ressuscitou. Isso define propósito, o propósito da morte de Jesus. Por que eu digo que esse texto ele desafia? Porque ele confronta todo o nosso egoísmo, em todos os níveis. Todo o nosso sentimento e pensamento de viver uma vida para nos agradar. Esse texto confronta. Ele confronta todas as nossas decisões pautadas em motivos humanos que não seja a vontade de Deus. Ele confronta todas as nossas escolhas. Quando a gente faz pautado em alguma coisa que não é o que Deus quer. Confronta as nossas decisões. Confronta ou não confronta? Se a gente parar para pensar, dizer, meu Deus, eu vivo para ti. Não apenas vivo por meio de ti, eu vivo para ti. Porque nós descobrimos já que vivemos por ele. A vida que temos hoje não é nossa, é uma vida que vem dele. Ele é a nossa própria vida. Mas não para aí. Jesus não apenas morreu por nós. Jesus, ele vive em nós e Jesus quer se mover através de nós. Então não apenas ele morreu por mim, ele vive em mim e ele quer fazer algo sempre através de mim. Esse texto confronta tudo que não é a vontade de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém ou não? Daí, eu digo que ele é tão e tão confrontativo. Eu estou devendo essa reflexão a vocês. Na verdade,
Eu já conversei sobre esse assunto com alguns irmãos em outros lugares, outras cidades. Mas eu sempre começo aqui. Deus coloca uma palavra no meu coração, eu sempre começo aqui no sítio, mas dessa vez foi diferente. Não sei por que cargas d'água, Deus sabe tudo. Eu recebi uma palavra um tempo atrás e saí compartilhando ela em vários lugares. E aí eu falei, poxa, eu não falei esse assunto ainda lá no sítio. A oportunidade que eu vim aqui não aconteceu. Eu falei, Deus sabe tudo. Então é hoje. Hoje eu quero falar com você o que Deus plantou no meu coração já tem alguns meses, eu penso, mais de um mês. O que move hoje o coração, o coração não, hoje o coração é muito profundo. O que move, na maioria das vezes, a mente de uma empresa, de um empresário, de um patrão, de um chefe, é que tudo funciona na sua empresa e só funciona bem quando ele usa aquele critério que muita gente chama de céu e inferno. Você sabe que céu e inferno? É recompensa ou punição? Eu fiz assim, Cristiano, agora lembrou, né? Você trabalhou com... Eu acho que você trabalhou até numa empresa de seguro, né? Devia ter produção, né? Produção é fogo, né? Eu não sei porque eu olho e lembro, Cristiano, das coisas. Tem a cabeça grande, Deus me dá uma luzinha. Tem espaço, né? Para ele iluminar. E quem trabalha na área de produção, por exemplo, tem essa coisa do prêmio e da punição, né? Porque se você produz, você é premiada. Mas se você não produz, você também é ameaçada. Né? O que está indo. E tal. E outro dia eu estava numa reunião de pastores, Marcos estava presente, Marcos Deus, minha testemunha fidedigna aqui. Nós estávamos numa reunião que a gente faz toda quinta-feira com o pessoal da Zona Norte. E aí eu fiz uma pergunta aos pastores. Eu falei, você sabe por que um cara que tem uma responsabilidade gerencial sobre outras pessoas, você sabe por que ele cobra tanto resultado? Você sabe por que ele não acredita nas desculpas que o funcionário, que o trainee dele dá? Você sabe por que ele não acredita? E os irmãos ficaram em silêncio, eu vi que eles estavam dando espaço para responder, né? E eu falei, eu vou te explicar por quê. Porque eles acreditam muito que a coisa funciona na base do céu e do inferno. Funciona na base do prêmio e da punição. Por exemplo, o camarada se compromete a X produção naquela semana. E terminou a semana e não cumpriu a produção dele. E o gerente dele vai e aperta ele e diz, cara, você não cumpriu o que você se propôs a cumprir. E o cara dá a desculpa dele lá, qualquer. Mas por que esse gerente não aceita essa desculpa? Porque ele crê o seguinte, o que ele crê? Ele crê que se ele chega para o funcionário dele na segunda-feira e diz, cara, se você essa semana produzir 10, eu te dou um carro 0. No final dessa semana eu vou te dar um carro 0. E o que você acha que aquele cara vai fazer naquela semana? E eu falei, a outra coisa que ele pode pensar também, e pensa, é que ele pode chegar na segunda-feira e dizer para o cara, olha, se essa semana você não produziu o que combinado, na sexta-feira você está demitido. E se o cara gosta do trabalhinho dele, o que ele vai fazer naquela semana, Sérgio? Vai correr atrás muito, né? Vai trabalhar mais do que o expediente permite, não é isso? É assim que as pessoas pensam. E aí eu fiz uma pergunta assim, para os irmãos também, um pouco assim, meio sem querer, querendo. Falei, imagina que, já que ele estava numa roda de pastor, imagina que alguém chegasse aqui e falasse, olha, eu sou empresário aqui da cidade e eu queria fazer uma doação para a igreja que evangelizar todo Jacarepaguá. E a minha doação é assim, se vocês evangelizarem Jacarepaguá inteirinho, no final de dezembro eu deposito na conta da igreja $1 milhão. E aí eu perguntei para os irmãos o que eles acham que aconteceria nessa igreja. Alguém disse assim, a gente evangelizaria até a Ilha do Governador, de Lambuja.
Aí eu falei, uma outra maneira também da igreja evangelizar é se um profeta se levantar no meio da igreja e disser, bem, assim diz o Senhor, profeta confiável, né? Se até o final do ano vocês não ganharem, não bater de casa em casa, não falar com cada pessoa dessa cidade, desse bairro, um membro da tua família vai cair mortalmente ferido. Está amarrado, irmão. Não, o profeta falou. E se a igreja acredita no profeta, o que você acha que acontece? E quando eu terminei de falar, Leandrão, que estava junto, começou a rir. Falou, cara, eu vi um vídeo na internet. Internet é fogo, né? Tem tudo. Eu vi um vídeo na internet que descreve, Franco, exatamente o que você está falando. Falei, como é que é? Aí ele na hora puxou, né? Agora todo mundo high-tech, né? Telefone, iPad na reunião, os caras na hora plugaram lá. Não conseguiram a conexão, mas ele passou o link para todo mundo por e-mail. E eu, quando cheguei em casa, curioso, né? Fui ver, e era uma coisa parecida, mais ou menos com o que eu falei realmente. O cara sai na rua, entrevistando vários crentes, e pergunta, você evangeliza? Você fala de Jesus para as pessoas? Ai, cara, não falo muito, não, e começa a dar aquele montão de... E se eu te desse $100 para falar de Jesus? Aí tu vê as piadas, né? Tem gente que fala, vou começar agora. Até que ele para o rapaz e fala com o rapaz assim, você evangeliza? Ele, não, sou estudante, só vou à reunião no final de semana. Ele começa a explicar as dificuldades dele, conta aquelas histórias todinho, né? E ele diz assim, e se eu te desse $100 agora para você evangelizar? Acho que o cara não acreditou muito não, ele abriu a carteira, pegou $100, que é um vídeo americano, né? O cara, falou, você tem $100 se você falar com aquela moça que está vindo ali. E o cara pegou um folhetim com ele, foi lá, abordou as meninas na rua e anunciou o evangelho para elas. Daquele jeito, né? Leia aí, tem uma mensagem. Tá? Voltou e papou $100 do cara. Aí o cara falou assim, o repórter falou, engraçado, comumente você não evangeliza. Ele, não, mas se eu te der $100, você faz. Não é. $100, né, cara? Aí o cara fala, engraçado, Jesus manda, você não faz, mas faz por dinheiro. Se você faz por dinheiro, não faz porque Jesus manda, não seria a mesma coisa que dizer que você serve a Mamon, não serve a Jesus? E daí, meu irmão, para lá, o cara ganhou $100, mas apanhou muito. Porque o repórter, o cara que estava lá com o microfone, não deixou barato aqueles $100. Tratou da alma dele, tratou da alma. E eu sei que quando alguém, aí o tema do título, evangelizando por dinheiro, colocaram assim o título na internet. Mas eu sei que quando a gente pensa em evangelizar por dinheiro, alguém pode achar essa coisa muito agressiva. Pô, meu irmão, dá de graça o que de graça você recebeu. E a gente pensa que a pior coisa que pode acontecer é alguém falar, só falo se me pagar. Mas se você olhar seriamente para as Escrituras, você vai descobrir uma coisa. Que a Bíblia não anima a gente a fazer nada por dinheiro. Nada. Nem trabalhar pelo pão que perece. Dinheiro na Bíblia tem que ser consequência, não motivação. Se é errado evangelizar por dinheiro, e eu queria dizer isso até para os irmãos, oportunamente eu falei, né? Eu falei, cara, é errado tudo por dinheiro. Tudo que você faz que o motivo é dinheiro está errado. Tudo que você faz que o motivo é dinheiro, você está dizendo que o teu Senhor é Mamon. É Mamon. Se você recebe pelo que você faz, não é errado. Mas se você só faz porque recebe, é errado. Jesus falou assim, vai
e dá de graça, o que de graça receber. Falou para os discípulos não levarem nada. Mas ele também disse, olha, se alguém te der comida, come. Se alguém te hospedar, fica lá. A casa que te receber não sai de lá não, porque o trabalhador é digno do seu salário. Falou, se te pagarem, recebe. Mas o motivo não é salário. O motivo não é salário. Eu, quando me converti, eu tinha um pensamento. Quando eu criei em Jesus, eu não sei se a minha história ela se parece com a tua em algum momento. Eu digo isso por quê? Porque muita gente se converteu aqui e provou o milagre de nunca ter sido uma pessoa das profundas trevas. Tem gente que nasceu numa família cristã aqui, caminha e Deus tem preservado até o dia de hoje, de forma maravilhosa e miraculosa. E outros não, outros tiveram desprazer, dissabor de provar a miséria do pecado. Eu estou vendo a minha irmã ali, Diva, que eu acho que fora a Diva aqui é a pessoa que mais me conhece, né? Que já me conhece desde criança, e ela sabe, deve lembrar quando eu falo, de como a minha família sofreu comigo. Como minha família sofreu e chorou por minha causa. E não via solução nenhuma na minha vida. Eu, quando comecei a pregar o evangelho, eu comecei a pregar mais por gratidão. Por quê? Porque eu dizia assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que compartilhar, embora eu tenho que confessar para você, o meu primeiro alvo foi a minha família. Eu vi agora o Cláudio convocando a igreja para um jejum santo pela vida do Roger, mas eu lembro que naqueles dias eu jejuava toda semana pela minha casa. Por quê? Porque eu tive assim uma experiência de convicção de que, de fato, quem não tem Jesus está perdido. Eu tive essa convicção, mas como foi isso, Fran? Porque do buraco que eu saí, a luz foi tão grande que eu não tive dúvida. Eu falei, quem não tem Jesus está perdido. O cara não tem Jesus está perdido. Isso me encheu profundamente. Eu falei, não tem, está perdido. E aí que eu olho para minha mãe, eu tenho que orar pela minha mãe, eu tenho que orar pela minha irmã, eu tenho que orar pela minha esposa, eu tenho que orar pelo meu sogro, minha sogra, meu cunhado, eu tenho que orar por todo mundo. E virei aquele chato de galocha, Diva testemunha disso. Dizer que eu era fanático. Eu não aguentava ficar sem falar de Jesus, porque eu dava um terror só de pensar de perder a minha família. Eu falei, eles estão perdidos, pô. Estão perdidos. Você imagina você um dia estar numa densas trevas e encontrar a luz. Você não tem dúvida. Você chega à conclusão fatal de que quem não tem Jesus está totalmente perdido. Quem já tem essa convicção? Você provou isso um dia na tua vida? Você falou, cara, eu tive esse encontro. Eu era um tipo de cara difícil de ser evangelizado. Eu já contei a história aqui do Josué, né, do sargento da banda lá, que falou, caso perdido. Não pregava para mim porque eu era um caso perdido. Mas eu, quando paro para pensar em Josué, eu digo, ele tinha razão. Muito difícil evangelizar um cara como eu. Cara escarnecedor. Um cara que saía de crente no carnaval. Fantasia do cara, que pastor. Cara, como é que eu vou falar disso para esse cara? Eu só não vou contar como é que era a fantasia aqui para não escandalizar alguns irmãos. Né? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Um cara que, quando leva a mãe para o culto, ou, na verdade a mãe levou ele para o culto, a mãe coloca a oferta, ele tira a oferta da mãe. Passou a sacolinha, minha mãe colocou a oferta, eu tirei. 2 vezes eu fiz isso. E cheguei de marrento lá no quartel contando. Agora minha mãe me levou nos... Aqueles pastor tudo ladrão lá, bota a sacolinha, botou dinheiro, eu tirei, meu irmão. Quem vai roubar outro? Quem é que se anima a pregar para uma pessoa dessa? Eu tinha que dar razão para Josué. Eu só achei que Josué teve uma fé pequena.
Falei, pô, se os ossos secos, que são os ossos secos, Deus pôde levantar, Deus levanta qualquer coisa, qualquer pessoa. Mas eu não sei como é que você era quando você era incrédulo. Você lembra como é que você era? Então, era uma pessoa fácil ou difícil acesso? Como é que você era? Eu te garanto, olha, amado, eu era um blindado. Eu achava que sabia tudo, uma soberba assim, acima da média. Entendeu? Difícil mesmo, muito difícil. E vivia doidão, que é outro problema, né, Diego? Pessoa que vive doidão, quando é que vai pregar para ele? Tem que ficar lúcido para pregar para ele. Que é outro desafio. Era outro desafio, pregar lúcido, encontrar o cara lúcido. Porque o cara que vive só nas alturas doido, qual a hora que vai falar? Tem que encontrar a hora. Mas Deus rompeu com toda essa blindagem e me alcançou. Quando o Senhor me alcançou, na noite que o Senhor me alcançou, no dia que Ele me alcançou, eu não queria dormir. Porque eu pensei, e se essa presença foi embora? E se essa paz que eu estou sentindo amanhã, quando eu levantar, não tiver mais nada? Aí fiquei com medo de dormir. Eu fui vencido pelo sono. Eu costumo dizer para os irmãos, a manhã mais feliz da minha vida foi a manhã seguinte à minha conversão. Porque quando eu acordei, eu dei conta que Jesus estava ali comigo. Foi maravilhoso. Mas aí, maravilhoso de um lado e desesperador do outro. Por quê? Porque eu dou conta que eu sou o único da minha família, a ovelha negra da família, agora é a única ovelha que diz, pai, eu te conheço. E eu precisava alcançar minha família. Aí comecei pela minha família, um desespero total, orando, jejuando, falando, igual um tagarela, papagaio, e orando e jejuando. Eu tinha convicção que estavam perdidos, todos, nem minha mãezinha estava fora da rela. Eu tinha convicção, falei, precisam de Jesus, precisam de Jesus, precisam de Jesus. E falava. E quando eu saí do contexto da minha família, que eu já tinha alcançado Fonseca, para Jesus, mais umas outras almas, muito preciosa, né? O que a gente fazia? E Fonseca tinha que estar aqui para testemunhar isso. Nós saíamos todos os dias para falar de Jesus. Todo dia. Mas por quê, Franco? Porque a gente cria que a gente era a solução do mundo. Se a gente não pregasse todo dia, as pessoas todo dia iam se perder. Então, todo dia a gente tinha uma reunião para proclamar Jesus. Todo o dia. Toda sexta tinha vigília, né, Denise? Aí Denise já lembra. Toda sexta-feira, vigília. E às vezes, dobradinha, sábado também, né? Por quê? Porque quando a gente não tinha mais ninguém para pregar, a gente pegava e ia lá para aquela boca de fumo lá do Morro do Juramento, e a gente sabia, não, os bandidos estão acordados. Todo mundo está dormindo, mas o tráfico está acordado. Vamos para o tráfico. A gente ia para o tráfico. E os caras do tráfico já até conheciam a gente. Cara. Quando a gente chegava, já vinha aqueles caras de novo. Cara. Eles até saíam, fugiam da gente. Aqueles caras chatos, os caras vão falar de Jesus mais uma vez. Porque a gente cria que a gente precisava alcançar o mundo para Jesus. Franco, e por que mudou isso? Claro que se eu tivesse com aquele mesmo pensamento, eu nem estaria aqui agora falando com vocês. Porque eu achava uma perda de tempo falar com a igreja. Eu achava uma perda de tempo. Uma vez, eu lembro que eu estava passando assim, na lateral do prédio da igreja, lá onde o Deraldo foi presidente, pastor muitos anos lá, no prédio. Aí tinha ali do lado, Deraldo, não sei se no teu tempo já colocava, mas tinha uma escala de pregadores ali, pessoal que ia para o púlpito, ela bem na lateral ali, e tinha um seminarista ali aborrecido, porque já tinha uns 2 meses que ele não ia para o púlpito lá, não sentava lá, estava na carne ele. E eu passei, olhei, e vi que ele estava triste. Falei, está tudo bem contigo? Ele, meu irmão, 2 meses lá sem pregar. Eu quase tive um troço. Falei, 2 meses sem pregar? Cara, eu prego todo dia, vou embora, eu levo você comigo, cara. Porque na minha cabeça, pregar era para incrédulo. Que crente não precisa de pregação, crente tinha que sair e pregar. Crente precisa disso não, cara.
Aí eu falei com ele, deu uma moralzinha nele, eu falei, cara, todo dia a gente prega, era todo dia, mano. Todo dia tinha. Quando não tinha público, a gente ia para o ônibus, para o trem. Tem esses caras que ficam no trem gritando? Meu irmão, é nosso time. Estava lá. E Fonseca, aquela magrelinha que grita ali, meu irmão, precisava ver Fonseca no trem gritando. Conheci alguns irmãos ali no trem. Isaías Libório eu conheci no trem. No trem. Só ia com o mesmo ímpeto do trem falar. O que mudou? Mudou o seguinte, irmão, num belo dia, a gente nesse afã de alcançar o mundo para Jesus, um irmão que está em Chile, chamado Rafael Flores, passou lá na Macacolândia, viu a gente lá, porque o ajuntamento da Macacolândia não tinha nenhum outro propósito senão ganhar gente. E a gente fazia reunião todo dia. Todo dia tinha reunião na Macacolândia. Todo dia tinha. Por quê? Porque a gente tinha que pregar, mano. Todo dia. Se não tivesse um convidado na reunião, aquela reunião não estava boa. Se não tivesse um visitante, a igreja não funcionou naquela semana. Porque para funcionar tinha que ter gente. E nesse momento aí, porque a gente estava vivendo uma crise também muito grande. Por quê? Porque a gente estava ganhando e perdendo. Ganhando e perdendo. A gente ganhava. Eu lembro que no primeiro momento a gente ganhava e perdia, entrava um desespero. E numa das conversas, nossas reuniões lá, alguém disse, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se for batizado com o Espírito Santo, não se perde mais. E a gente, então, fazia essas vigílias que eu estou falando toda semana para buscar, para bater em poder, sem eu mandar poder, né, Modesto? Para ser batizado com o Espírito Santo. E quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, também se perdiam. E tinha gente batizada com o Espírito Santo que também metia o pé na vala, na lama e ia embora. E aí a gente estava nessa crise, nesse desespero, quando o Rafael Flores passou entre nós, olhou tudo que a gente estava fazendo e disse assim, cara, eu li um livro muito parecido com o que vocês estão falando, vivendo. E o livro era um livro chamado O Discípulo. O Discípulo. E aí, quando eu comecei a ler, devorei o livro. Devorei. Quantos aqui já leram O Discípulo? Muito pouquinho. Quantos nunca leram esse livro? Levanta a mão. Tá bom. Então eu li esse livro, Juan Carlos Ortiz. Só que o Juan Carlos Ortiz, ele apresenta uma outra maneira, uma outra abordagem do discipulado, da multiplicação de ganhar, que conquistou a gente naquele tempo. Marcão deve lembrar disso. Bem, qual era a abordagem do Ortiz? Vamos lá, eu pedi para o Marcos Mide fazer ali para mim uma planilhazinha rápida. A abordagem do Ortiz é assim. Ele colocava de um lado o cara que fazia o trabalho como a gente fazia, ganhando pelo menos um por dia. Porque ele diz assim, pelo menos um por dia tem que ganhar. Então, no final do ano, se você ganhar um por dia, você alcançou 365 pessoas. Para nós era o máximo que alguém podia fazer, trabalhando bem todo dia. Mas o Ortiz trazia um plano diferente. O Ortiz trazia, a proposta era fazer um discípulo por ano. E, cara, que maluquice, cara. Esse cara, um por ano. Um discípulo por ano é pouco. Eles queriam um por dia. E o cara queria um por ano. Qual é a diferença básica do discípulo e do crente? É porque o crente, ele foi alcançado, ele vai sentar aí nessa cadeira e vai consumir a vida inteira. Ele é um consumidor. Ele diz assim, eu estou salvo mesmo, vou viver a vida agora. E o discípulo não, o discípulo, ele multiplica. Discípulo, ele tem que fazer discípulo. Só que a conta do Ortiz, embora maluca, se ela funcionar, se a gente fizesse um discípulo por ano mesmo, de verdade, o mundo já teria sido
revolucionado só pelo tempo que a gente ouviu essa pregação. Porque a conta era assim, ó. Primeiro ano, quantos discípulos foram feitos? Primeiro ano, vê aí, conta para mim. Quantos discípulos? Quantos? Parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Se alguém fizer uma conta ao lado, vai ver que se o cara ganhar um por dia, no primeiro ano ele tem 365 crentes lá. No segundo ano, quantos discípulos tem? Quantos? 3. Por que 3, Franco? Porque tu faz mais um, e aquele discípulo que você fez no ano passado, ele não está parado assistindo a banda passar, cantando coisas de amor. Ele está fazendo o quê? Pelo menos orando e jejuando por um. Ele quer um discípulo. E aí, em 2 anos, nós somos quantos? 3. Ixi, isso não vai chegar a lugar nenhum. 3 anos se passaram trabalhando com seriedade. Quantos discípulos a gente tem no grupinho? Quantos? Fala com força, amado. Tomou café, não? 7. Por que 7? Simples. Os 3 que você fez lá multiplicaram 6. Mas como também você não fica parado, você faz mais um. E depois, 4 anos depois, mesma coisa, dobra mais um. Eram 7 discípulos. Nesse ano, cada um se coçou, ninguém ficou de bobeira, dobrou. Eu sei que tu olha a conta assim, mas Franco, isso aí não vai redundar em nada. Mas o que explodiu no nosso coração foi o seguinte, é que essa conta ela tem um resultado absurdo. Nos primeiros 10 anos parece que não vai chegar em lugar nenhum. Mas depois, vamos ver. 5 anos, 31. 6 anos, 63. 7 anos, 120. Você vai dizendo alto aí, 127. 8 anos, 255. 9 anos, 500. 10 anos, chegamos a chegamos a 1.000. 10 anos de trabalho. 1.000. Somos 1.000. Glória a Deus. Mas no 11º ano a gente tem que ser quanto? 2.047. E no 13º ano? 4.095. Espera aí, alguma coisa está parada. 12º ano, 4.095. Alguém parou de fazer discípulo aí entre nós. Alguém aí se acomodou. O dia, irmão me ligou porque ele estava chocado com a estatística de suicídio no mundo. Ele descobriu que o suicídio mata muita gente. Pesquisando lá, ele me ligou aterrorizado, falou assim, Franco, como morre gente de suicídio? Eu falei, cara, morre muita gente de suicídio. É que não divulgam muito, né? Porque é uma coisa particular da família. Ele falou, Franco, cara, você não vai acreditar se morre mais gente com arma de fogo se suicidando do que com homicídio. A arma de fogo mata mais gente no suicídio do que no homicídio. Aí eu contei para eles a nossa experiência lá dos irmãos da Alejandra Fuentes. Eu não sei quantos vocês se lembram. A Alejandra fez CTM aqui com a turma 2005, 2005. Casou com um médico e foi morar em São Vicente de Itaguatágua. Um médico, um rapazinho da congregação, muito joinha, fofinho, Danilo. E ele lá, numa cidade pequenininha, médico novinho, assumiu lá o hospital. E lá, uma cidade pequenininha, o pessoal se mata absurdamente. E ele tem que atender os casos de suicídio frustrado. Gente que tentou e não conseguiu. E a estratégia dele, a gente esteve lá em setembro do ano passado, um grupo de irmãos aqui. A igreja que estava na casa dele, 99,9%, com exceção dele e da esposa, era suicídio frustrado. A estratégia dele é assim, quando a pessoa estava naquele desespero, ele dava um cartãozinho para ela dizer assim, procura essa mulher aqui. A pessoa saia dali e procurava, a pedido do médico, a mulher do telefone. Só que é a esposa dele, Alejandra.
Aí chegava no encontro caseiro lá e encontrava, ô doutor, está aqui, é a minha casa. Mas tudo não pode fazer proselitismo, vocês sabem. Porque para matar, todo mundo ajuda. Mas para viver, a correnteza é contrária. Então eu expliquei para esse irmão, falei, amado, é assim. Outro dia, a última vez que eu estive agora no Chile, eu vi o Danilo meio triste lá. Falei, Danilo, está tudo bem? Ele falou, cara, a situação está feia, cara. Aí me contou uma história de uma mulher que tentou e conseguiu suicidar, uma pessoa que estava já se aproximando, uma pessoa até jovem. E ele falou, Franco, uma cidade como aquela, o bombeiro só chegou lá à noite para tirar a mulher da corda, porque já tinham atendido umas 3 pessoas. Uma cidade pequena. É que as pessoas não falam. E esse irmão estava admirado com o índice. E eu falei, quantos anos você me conhece? Aí porque ele estava não apenas admirado, ele estava indignado, achando que a igreja tinha que fazer alguma coisa. Sabe quando tu vê uma coisa assim desesperadora? Você, irmãos, a igreja tem que fazer alguma coisa. Tem que ir para o hospital, tem que fazer. Eu falei, querido, quantos anos você me conhece? Aos 18. Eu falei, você me deve 18. O tempo que você me conhece são os discípulos que você me deve. Você me deve, no mínimo, 18 discípulos. Deu para fazer a conta ou não? Está correto o que eu estou dizendo? Não é um por ano? É um por ano, não é? Vamos lá, segue a conta. Eu estava em que ano que eu estava? 12 anos. Concorda? 13 anos, quantos discípulos? 14 anos. 15 anos. 16 anos. 17 anos. 18 anos que eu conheço esse irmão. A gente deveria ter na nossa rede 262.143 discípulos. Você sabe por que a gente não tem? Porque tem um monte de gente devendo. Na proposta de 1 por ano. Porque 1 por ano é pouquinho, gente. É ou não é? É ou não? Estão admirados com esses números? O que está fazendo com vocês? Estão quietos, estão achando que a matemática está errada? Estão me entendendo o que eu estou falando? Quem está me entendendo assim, amém? Diz com força. Tá bom. Quantos anos seria suficiente para ganhar a terra inteira? $7 bilhões de pessoas por aí. Eu digo ganhar, não sei, porque talvez a gente não ganhe, mas ia pelo menos falar. Quantos anos? 33 anos. Em 33 anos, se um cristão tivesse uma proposta, Modesto, de falar do amor de Jesus para uma pessoa que nunca ouviu, e se cada cristão que ele ganhou, que ele ouviu, se cada cristão que existe hoje na terra, tivesse a proposta de falar para um por ano, em 33 anos toda a terra ouviria de Jesus. Se nós tivéssemos realmente o compromisso de ganhar um discípulo por ano, esse salão aqui não caberia de gente para fazer reunião aqui no sítio. Porque só essa estratégia a gente conhece há quantos anos, Marcos? Tem mais de 20 anos, pelo menos, tem não? 20 anos. Vou pegar 20 anos aqui. 20 anos que a gente fala sobre isso. 20 anos. 20 anos nós seríamos quantos? Quantos? 1.048.000. Estava com a mão na boca, né, Sérgio? Está admirado?
Cara, eu só tenho uma explicação para isso. É que o texto de Coríntios não está claro para nós. A gente não vive para agradar aquele que nos alcançou. Porque o coração do Pai arde, queima, de ver um pecador se arrependendo. Pode ser pecador crente, pecador incrédulo, pecador. Toda vez que uma pessoa se arrepende, Deus faz festa. Deus festeja. Sabe que outra coisa interessante? Esse compromisso com o plano de Deus? Vou falar algo aqui que eu acho que é importante você pensar. Essa semana eu ouvi 2 vezes a frase: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Eu te confesso que eu não entendo bem esse texto, essa frase. Eu não entendo bem. Tenho que te confessar. Há muitos anos que eu não entendo bem. Quando eu começo a pensar da forma mais rasa esse texto, eu penso assim: imagina uma peneira. Peneira é uma linguagem de futebol. Quando você quer selecionar uns jogadores, você faz uma peneira, né? Chama aquela galera, aquele montão de gente para jogar bola. E ali no meio daquele montão de gente, você escolhe os jogadores que você quer. Ou então, você vai formar uma tropa de elite, você chama um monte de soldados, chega ali, pinça alguns. Você. Esse é o pensamento mais raso que eu tenho sobre essa frase. Diga comigo: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas quando alguém é escolhido por Deus para fazer algo, aí eu consigo ter mais luz. Eu vou dizer algo aqui, por favor, não se assuste com o que eu vou falar. Quero provar biblicamente para você o que eu vou dizer. Quando Deus escolhe alguém para fazer alguma coisa, que Deus escolheu mesmo, falou só, eu separei você para isso. Você não vai morrer. Você não vai terminar os seus dias sem cumprir aquilo que Deus chamou para fazer, a não ser que você renuncie o teu chamado. Se você é uma pessoa comprometida com Jesus e está dentro do plano dele, eu vou te falar uma coisa, amado. Nenhuma tempestade, nenhum naufrágio vai desviar o teu rumo. Não vai. Não vai mesmo. Mas tem tempestade no caminho, tem muita, mano. Mas quando você está dentro de um plano, como Jó disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É isso mesmo? É isso mesmo? Se você está dentro do plano de Deus, o que acontece? Se você está dentro do plano de Deus, o que acontece? Você vai chegar lá. Eu queria ler um texto para terminar com você. Não terminar contigo, mas terminar essa palavra. Não quero terminar com você, não. Atos 27. Tem uma passagem que por muito tempo eu lia e não entendia claramente. Que fala do naufrágio que Paulo, dentre os muitos sofrimentos que aquele homem escolhido por Deus sofreu, estava também o naufrágio incluído. Naufragou um dia, estava lá o navio debaixo de uma tormenta. E uma tormenta que se o pessoal do navio tivesse ouvido ele, não estaria. Ele falou: não vamos agora não. Mas o povo teimoso, obstinado foi. Capítulo 27 de Atos, do versículo 27 diante, narra o naufrágio. Narra o naufrágio.
E é muito interessante que, na verdade, ele não narra o naufrágio, né? Na verdade, o capítulo que narra o naufrágio vem do 9 em diante. Mas o navio naufraga mesmo a partir do versículo 27. Mas a tormenta vem antes do versículo 27. Mas acontece algo muito interessante nessa tormenta. Paulo aparece lá no meio dos soldados, e diz o seguinte, ó, não tenha medo. Vamos ler aqui comigo? Versículo 24 do capítulo 27 de Atos. Quando se encontraram aí, vamos ler juntos. O que Paulo diz para aquela tripulação? E para aqueles, não apenas tripulação, tribulação e passageiros. O que ele diz? Diga comigo. Não tenha medo. Diga, não tenha medo. Diga, não temas. Agora, não temas por quê? Por que não temas? Você vai ter que ler o versículo 26 para entender. O que o versículo 26 diz? Desculpa, 23, 26. 23 anterior. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, diga comigo, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Diga de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele não fala apenas que ele é do Senhor, mas que ele também tinha um compromisso de quê? De servi-lo. Falou, o anjo do Senhor, de quem eu sou e de quem eu sirvo também, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, o que o anjo falou para Paulo? Paulo, não temas. É preciso que compareça perante quem? E eis que Deus, por sua graça, fez o que também? Te deu todos quantos navegam contigo. Eu sei que aqui tem dois entendimentos. Quando eu converso com as pessoas, normalmente as pessoas têm dois entendimentos aqui. Uma diz assim, ó, tu vai ganhar todo mundo aqui para Jesus, vai evangelizar todo mundo. Eu já não penso assim. Eu penso que a intenção de Deus era preservar a vida de todos. Preservar todo mundo intacto. Porque a conversão absoluta, plena de um navio inteiro, cada um decide. Não é Deus que decide. É o homem que escolhe. Porque a vontade de Deus é salvar quem? O mundo inteiro. Deus chamou todos os povos. Quantos se lembram daquela canção? Deus chama todos os, de todas as... Deus não faz exceção. Deus chama todo mundo. Agora acontece algo aqui que me deixa muito confuso. O que me deixou confuso aqui? É que é o seguinte, quando o barco realmente vai naufragar, alguns marinheiros resolvem deixar o barco, abandonar o barco. E o versículo 31, Paulo chamou o centurião e os soldados e disse assim, vamos ler aqui. Disse Paulo ao centurião e aos soldados o quê? Que os marinheiros estavam tentando fugir. O que ele diz? Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu pensei assim, os planos de Deus, alguns planos de Deus dependem de alguns homens. Não, eu pensei mais ainda, eu pensei assim, alguns planos de Deus dependem de profissionais, porque aqueles marinheiros eram profissionais, era isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, está o Getúlio ali, que é comandante do navio, entende do assunto, né? Paulo está dizendo, ó, se esses caras descerem, esses profissionais descerem, babau, já era. Eles têm que ficar no navio. Porque os profissionais do navio iam vazar, eles iam sair fora. E aí quando eu li esse texto, eu falei assim, puxa, os planos de Deus passam pelos profissionais.
Se não tiver um bom médico, um bom advogado, um bom arquiteto, um bom alguma coisa, babau. Mas depois, o Espírito Santo me mostrou melhor esse texto. Vamos ler de novo esse texto? Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes marinheiros aí não permanecerem a bordo, diga comigo assim: vós não podereis salvar-vos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Paulo também não estava no navio? Por que Paulo não disse: nós não poderemos nos salvar? Segura esses marinheiros aí, porque senão a gente vai naufragar. Por que Paulo não disse nós e disse vós? O que você acha? Esse cara é petulante. Devia nadar muito esse tal de Paulo. Confiava nas braçadas dele. Meu, vocês vão morrer, porque eu nado. Vou sair daqui nadando. Será que Paulo estava confiando nos 500 metros rasos que ele estava acostumado a fazer? Será que ele estava pensando nisso? O que você acha que Paulo estava pensando? Eu vou dizer para você que eu creio profundamente. Deus falou para ele assim: Paulo, não tenha medo, porque você tem que comparecer na presença de César. E sabe o que Paulo cria? Que ele ia comparecer na presença de César de um jeito ou de outro. Com navio ou sem navio. Se esse barco afundar, eu vou chegar lá, nem que seja no ventre do peixe. Porque tinha até respaldo bíblico para isso, né? Jonas foi de peixe, por que eu não posso de peixe também? Deus já usou desse expediente anteriormente, pode usar de novo. Mas se ele não quiser me usar no peixe, ele pode me fazer andar sobre as águas. Se ele não me fizer andar sobre as águas, ele manda um anjo aqui. Ele pode me trasladar, porque trasladou Filipe. Pode mandar um anjo, porque o anjo foi lá na cadeia e tirou Pedro lá de dentro, porque não era a hora de Pedro ainda. Não é chegar a tua hora, Pedro. Vamos embora, levanta aí, para de dormir. Vaza. É impressionante, irmãos, o compromisso que Deus tem com a missão, com as pessoas que se comprometem com Ele. É impressionante quando Deus te escolhe para fazer algo. E diz: ó, teu trabalho não terminou não. Que isso que terminou o quê, cara? Tem muita coisa para te fazer ainda. Se Deus tem um plano na vida de alguém que está comprometido em fazer, viver isso, meu amigo, nem água nem fogo vai acabar contigo. Você só sai dessa terra quando Deus falou: acabou, o negócio acabou. Agora você cumpriu a tua missão, vamos embora. Bora. Enquanto essa obra não terminar, o diabo vai ter que te aturar aqui na terra. Porque você vai permanecer aqui para a glória do nome de Jesus. Eu sei que a gente vive num tempo de muito terror, medo, todo lado, todo mundo doente, enfermo, e problemas e lutas. Eu quero até animar os irmãos que entraram no compromisso de jejuar na quarta-feira, de startar isso na rede. A gente lembrou que a primavera árabe começou na rede. Começa na rede, começa no Twitter, no Facebook, porque a gente pode ter mais do que essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, jejuando na quarta-feira pelos irmãos. É uma multidão de gente na rede aí, de crente, que fica lá no Facebook lendo um montão de coisa. Vamos tocar trombeta. Deus, quando tem um plano conosco, quando Ele nos escolhe, quando Deus escolhe alguém, meu querido, não tem fogo nem água, não tem naufrágio nem tormenta. Eu vou te falar uma coisa: vale a pena servir a esse Deus.
Porque a tua obra nessa terra não vai ficar inacabada. O que você começou a fazer não vai ficar pela metade. Quando o que você faz para o Deus de quem você é. Esse Deus que é dono da nossa vida, Ele pode também ser servido por nós. A gente pode pegar esse texto de Coríntios e dizer assim, eu vou viver para Ele. Eu vou viver para agradá-lo, porque Ele morreu por mim. Mas a hora que você faz isso, eu te falo, Ele assume um compromisso contigo também, vai dizer, eu estou contigo, enquanto essa obra estiver aí, eu estou contigo. Estou contigo. Ele falou isso para Neemias. Para eles, eu estou com você enquanto você estiver trabalhando nessa obra. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus te deu algo para fazer? Você está comprometido em fazer isso? Está comprometido? Pois essa obra não vai ficar na metade do caminho. Porque o Deus que te chamou é poderoso para te sustentar. E Ele é poderoso para te fazer prevalecer em qualquer naufrágio, em qualquer tormenta, em qualquer miséria, história ruim da tua vida. Ele é poderoso para te levantar. Ele é poderoso para te restaurar. Quando assumimos um compromisso com Ele, quando o Senhor nos escolhe, meu Deus do céu, a gente pode dizer igual Paulo, ó, se faltar profissionais aí para vocês estão ferrados. Cuidado. É bom ter esses caras perto de você. Mas quanto a mim, Deus falou comigo que eu tenho um negócio para fazer ainda. Então eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá em nome de Jesus. Você pode dizer isso para o Senhor? Você pode dizer isso para o mundo espiritual? Com fé. Com fé. Diante dessas coisas que tentam intimidar a tua fé, o teu ser. Você pode dizer, eu tenho um compromisso com meu Deus, eu vou chegar lá. Eu vou cumprir o que Ele me deu. A missão que Ele me deu para fazer, eu não vou deixar essa terra sem fazer. Eu não vou sair desse planeta sem cumprir a missão que meu Pai me deu. Se você está em débito, também você pode orar e dizer, Senhor, eu quero fazer um discípulo por ano que seja. Eu quero filhos, eu quero fazer discípulos, Senhor. Eu quero filhos. A única pessoa que você pode pedir filhos é a Deus. Pode fazer como aquela santa disse, dá-me filhos ou eu morro. Eu quero filhos. A Ele você pode pedir. Ele te dá tanto filho biológico, como te dá filho espiritual, Deus te enche de filho. Porque Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. É o Deus que faz isso. O nosso Deus faz isso. Você pode dizer amém? Olha, não se intimide. Eu te falo isso em nome de Deus. Não deixe o diabo te intimidar, não. Não deixe ele te assustar e nem deixe ele falar para você que chegou ao fim da linha. Porque ele é craque em dizer isso para você. E para mim e para qualquer um. Todo e qualquer problema que a gente vive nessa terra, o diabo se levanta e diz, acabou para você. Agora acabou. Agora é o fim da linha. Mas você pode dizer, não é o fim não, é um recomeço. Deus está me dando gás para outra coisa. Deus está me preparando para uma nova etapa. Porque mesmo que seja um dia a morte, é a nova etapa. É tudo novo. Quando chegar a hora de Deus nos recolher, e quando a gente tem compromisso com Ele, nesse nível, que Paulo, você viu a experiência de Paulo aqui? Ele também vai dizer, ó, prepara a tua casa, porque eu vou te levar comigo. E você não vai estar frustrado, você não vai ficar triste, Deus vai te consolar profundamente e vai te levar na boa. Mas por hora, você tem que trabalhar. Há muita coisa que fazer. Você pode dizer amém? Há muito que servir a Deus. Quantos têm um compromisso de servir a Deus aqui? Você quer renovar esse compromisso teu com o Senhor? Quem gostaria de fazer nesse dia uma renovação? Dizer, Senhor, eu quero renovar meu compromisso de te servir. Vamos ficar de pé então, vamos orar. Olha,
Eu só vou fazer esse convite e um outro convite eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer. Se tem alguém hoje aqui que veio para essa reunião e que ouviu a voz do Espírito Santo chamando você para Deus, chamando você para Jesus, chamando você não apenas para viver, mas viver para Deus. Eu queria até deixar isso bem claro. Porque às vezes o evangelho fica mal pregado. Quando alguém vem aqui, quem quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Eu não quero fazer esse convite. Eu quero fazer um convite diferente. Eu quero fazer um convite assim, olha. Você que entendeu que só vale a pena viver se for viver para Deus. É esse o convite que eu quero fazer. Se tem alguém aqui me ouvindo hoje e quer viver para Deus, eu gostaria que você viesse aqui à frente para a gente orar por você. Mas, por favor, entenda claro o meu convite, tá? Eu não estou convidando você para ser mais um crente. Quem quer ser mais um? Eu não estou convidando você para mudar de religião. Não estou te convidando, porque tem muito cara que era uma religião, agora é evangélico. Não mudou nada. Eu estou te convidando para você assumir um compromisso com Jesus de viver para Deus. Não estou perguntando se você pode, e não estou perguntando se você consegue. Eu estou perguntando se é o que você quer, viver para Jesus. Se é isso, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente para a gente fazer uma oração juntos. Enquanto a gente vai renovar aqui, muita gente vai renovar aqui o seu compromisso de servir a Deus, eu quero chamar você para fazer uma aliança final com Deus, poderosa e absoluta, de viver para agradar a Deus, de viver para Ele, de dizer, Senhor, eu quero me esvaziar mesmo, eu tenho vivido para mim, mas eu não quero viver, eu quero viver para Ti. Eu quero ter um compromisso contigo de te servir, Senhor, porque eu não quero só ser tua. Eu não quero ser só um vaso na tua casa, eu quero ser um vaso útil. Eu quero ser um vaso que te glorifique. Eu não quero ser mais um. Tem muito vaso na tua casa. Diz que uns até te desonram, Pai. Mas eu não quero ser vaso de desonra, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero, Senhor, que tu conte comigo para falar com César, com as autoridades. Eu quero que tu contes comigo para falar com qualquer autoridade, ainda que essa pessoa vá me matar. Eu quero que tu contes comigo, Senhor, para levar a palavra aonde ninguém foi ainda. Eu quero que tu contes comigo, Senhor. Eu quero viver para ti, para a tua glória, Senhor. Hoje, durante o louvor, eu estava pensando, a música é tão bonita, né? A música nos ajuda tanto na nossa hora de dizer algumas coisas para Deus, porque a gente vem para cá, às vezes a gente não está tão inspirado assim para falar as coisas que a gente... Principalmente quando é novo convertido, né? Chega aqui, o que eu vou falar com Deus? A música te dá frases, melodias, poemas maravilhosos. E aí a gente só abre o bocão e fala tudo e diz, Senhor, isso é o que eu queria te dizer hoje. Isso é o que eu queria te dizer hoje. Isso é o que eu queria te dizer hoje. Só que nós podemos fazer isso todo dia sem música. Você concorda comigo? Todo dia a gente pode dizer para o Senhor algo tremendo, maravilhoso. Todo dia a gente pode dizer algo tremendo e maravilhoso para Deus. Todo dia. Deixa eu dizer uma outra coisa. É impressionante, porque às vezes o filho da luz tem mais luz que o filho das trevas, diz a Bíblia, né? Em algum momento. Existe uma escassez muito grande no cinema, nos filmes, de coisa boa. Meu irmão se diz assim, falando que só tem porcaria. Tá difícil ver um filme. Eu falei, tá. Quando encontra um bom, a gente fala. Né? Puxa, tem uma mensagem. Tem um filme que eu penso que é cristão, chamado
Acho que o título é esse, em português. Se eu tivesse uma outra chance. É esse, Denise? E se você tivesse uma outra chance? Eu vou recomendar esse filme para você. E se você tivesse uma outra chance? É a história de um homem, a sinopse é a história de um homem que se torna um ganhador de dinheiro, cara muito rico, mas Deus dá uma experiência para ele. Um anjo entra na vida dele e mostra para ele como seria a vida dele se lá atrás, ao invés de ter se entregado ao capitalismo selvagem, se ele tivesse aceitado o chamado para ser pastor. E se você tivesse essa chance? E aí ele começa a ver a vida dele no filme como pastor. O anjo dá, Deus dá um filme. Já viu, Ideraldo, esse filme? Recomendo. É uma luta entre dinheiro e vocação. Parece que o mundo está dizendo alguma coisa, porque o mundo também fala. Tem um monte de profeta lá no meio do mundo falando também. Quando tu vê um filme baseado em história real, normalmente tem um conteúdo que pode servir para alguma coisa. O Presente. Quem já viu esse filme? O Presente. Um bilionário que deixa uma fortuna. Isso é história real. Lê essa história. Vê O Presente. É uma história real. Vamos orar? Eu não quero viver mais para mim mesmo, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Pai, nós não temos nenhuma outra chance, Senhor, sem Ti. Senhor, nós não temos nenhuma possibilidade sem Ti. Nenhuma. A única chance que a gente tem é depender da Tua graça, Senhor. Mas nós olhamos, Seu mundo, a gente vê tanta miséria, tanta desgraça, tanta destruição. E a gente se vê tão impotente, tão impotente que a gente se vê. A gente olha as lutas que os nossos irmãos estão vivendo agora, como Roger, Graziela, própria Mara, Geraldo, lutam com a sua saúde. Tantas pessoas, Senhor. A Isis, que está lá em Brasília, luta também. Dona Maura, seu Jorge, tantos irmãos. A gente se vê tão impotente. A gente é muito impotente. Mas nós sabemos, Senhor, que se Tu tens um plano com esses irmãos, e nós cremos que Tu tens, a nossa fé é que Tu chamou e escolheu esses irmãos para dar fruto. Nós sabemos que eles só vão sair dessa terra quando Tu autorizar, Senhor. Porque enquanto Tu não falar nada, Senhor, não há naufrágio nem tormento que vai parar o caminho dos nossos irmãos, Senhor. Nós olhamos para tudo isso e a gente vê a nossa impotência, nossa incapacidade. E nós só podemos fazer uma coisa: Te invocar. Nós só podemos fazer uma coisa: Te chamar e dizer: Senhor, eis-nos aqui, mais uma vez, eis-nos aqui. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos a cumprir a tua missão, a fazer a tua vontade. Ajuda-nos a nos comprometer contigo no nível, Senhor, que tu espera. Ajuda-nos, Senhor, a fazer as escolhas pautadas na tua vontade para nós. Ora na xarabacataradaias. Oremina serexarabacaiaraias. Não permita, Senhor, que nada mais governe o nosso coração. Somente a voz do teu Espírito Santo.